Seja bem-vindo a mais um episódio da série Vida Dedicada a Deus 2.0, hoje com o tema Prestação de Contas. Boa noite a todos, que Deus abençoe e que hoje a gente possa aprender um pouquinho mais sobre como se relacionar com Deus, e no episódio de hoje vai ser bem interessante. Quando nós falamos sobre prestação de contas, quando é que nós prestaremos contas diante de Deus e de que maneira que você estará prestando contas? Nós estamos falando a respeito da quarta maneira de nós servirmos ou de dedicarmos a nossa vida a Deus, que é através do serviço, tanto para Deus como para o nosso próximo. Quando nós servimos ao nosso próximo, quando servimos aos nossos irmãos, nós já aprendemos isso, nós estamos servindo a Deus. Por isso, nós devemos entender que estar neste mundo sem servir aos outros, sem nos dedicarmos para os outros, nós não estamos dedicando a nossa vida a Deus. E disso prestaremos contas. Sobre isso falaremos durante a nossa live. Espero a sua participação. Coloque aí o seu nome, de onde você está nos assistindo, qual a sua expectativa, o que essa live tem ajudado, na verdade, o que esta série tem lhe ajudado. Estamos no 29º episódio, quem diria, hein? Tema 29. Estamos aí a 11 lives para encerrarmos a nossa série Vida Dedicada a Deus 2.0. Tem lhe ajudado? Tem lhe feito bem? Conta um pouquinho, em poucas linhas, em poucas palavras, se realmente tem lhe ajudado para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Nós vamos realizar uma oração e em seguida vamos direto ao assunto, prestação de contas. Quando é que nós vamos prestar contas diante de Deus e do que nós deveremos prestar contas? Falaremos com Deus agora, pedindo para Ele direcionar as nossas vidas e guiar cada momento desta live. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu santíssimo nome por essas dezenas de pessoas que estão conosco, nos assistindo ao vivo, e centenas, e por que não dizer milhares de pessoas que nos assistirão depois. Que o Senhor esteja fortalecendo, guiando a vida de cada uma delas. Senhor, abre o nosso entendimento. Não queremos falar coisas que venham da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso achismo, mas aquilo que vem diretamente do Senhor, para ajudar, para estender a mão a todos aqueles que precisam. Nós entregamos cada minuto que estaremos juntos nas tuas mãos, que em nenhum momento falemos por nós mesmos, mas o Senhor esteja no controle de tudo, guiando a nossa vida, guiando o nosso ser, que aprendamos mais a te servir, que aprendamos mais como nos dedicarmos ao Senhor e que cada pessoa que está nos assistindo, ela seja tocada, seja renovada, seja fortalecida, seja sustentada por ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para termos uma vida dedicada a Deus, nós já aprendemos que devemos adorar a Deus, e isso não somente em questão de louvores, mas em toda a nossa vida, tudo que nós fizermos deve ser um estilo de adoração a Deus. Aprendemos também durante esses dias, durante esta série, que nós, além de adorarmos a Deus, de amá-lo acima de tudo, amarmos as pessoas. E aprendemos que existem pessoas bem difíceis de amar, e são essas pessoas que Deus nos prova, nos ensinando, nos mostrando. Já que o amamos, então nós também conseguimos colocar em prática o amor às pessoas também. Aprendemos também que nós vivemos uma vida dedicada a Deus quando amadurecemos dia após dia. E amadurecemos de diversas formas, principalmente nos momentos mais difíceis e até nas tentações nós amadurecemos. E por fim, nós estamos falando sobre serviço, sobre servir a Deus e servir a outras pessoas. Essa é a terceira maneira de você viver uma vida dedicada a Deus e então
nós partiremos para a quinta maneira, para a quinta forma de você viver uma vida dedicada a Ele. Porém, nós estenderemos ainda esse assunto de servir a Deus e servir ao próximo por algumas lives ainda. Então, não perca mais nenhum episódio. Se você perdeu algum outro, vai lá, volta aí tem uma playlist que você pode clicar e tem todas os episódios desta série Vida Dedicada a Deus 2.0, para que você não perca nada, para que você aproveite cada uma dessas lives. E cada dia, cada tema que você vai recebendo, que vai amadurecendo e que vai te fortalecendo, você vai crescendo mais em Deus. Então vamos ao assunto. Hoje falando sobre prestação de contas. Todos nós estaremos um dia diante de Deus prestando contas de tudo aquilo que nós fizermos neste mundo. A Bíblia nos fala em primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 14, vai abrindo aqui que fica melhor. Nós entendemos o seguinte, nessa epístola, nesse versículo da epístola de 1 João. Nós já sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama não permanece na morte. Leia aí nessa versão, por favor. Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, quando nós fomos salvos, nós passamos da morte para a vida. Só que qual é a evidência disso? Não é que amar os nossos irmãos é que vai nos fazer ser salvos. Não. Somos salvos pela graça, nós vamos entender melhor no decorrer dessa live, mas já falamos também várias vezes sobre isso, ensinamos, mostramos a você sobre isso. Mas quando nós realmente fomos salvos, passamos da morte para a vida, então qual que é uma das principais evidências? É o amor. Amar aos seus irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então aquela pessoa que diz que ama ao seu próximo, que ama ao seu irmão, aquela pessoa que diz que ama, mas não faz nada, ou a pessoa que diz que é salva, mas não ama, tem alguma coisa errada aí, porque uma coisa está ligada à outra. Quando você passou da vida para a morte, quando você foi salvo através da sua aceitação, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, entendeu o seu sacrifício, que não é por suas obras, não é por seu sacrifício que você será salvo, você entendeu isso, então você passou da morte para a vida. Uma vez passando da morte para a vida, você deseja servir outras pessoas, você deseja amar outras pessoas. Então, o coração salvo deseja servir aos outros. E quando nós temos Cristo em nossas vidas, não nos preocupamos apenas com nossas necessidades. Quando nós temos Cristo em nossas vidas, não nos preocupamos somente com as nossas necessidades. Nós nos preocupamos com o nosso irmão, nós nos preocupamos com o nosso próximo, preocupamos-nos com os nossos amigos, preocupamos-nos com aqueles conhecidos e até os desconhecidos. Então, quando a pessoa ela é tocada, quando ela é salva, quando ela passou da morte para a vida, então ela também tem o desejo de salvar, desejo de servir aos outros, ela não mais se preocupa apenas com as suas próprias necessidades. Uma evidência do que nós estamos falando também é quando Jesus curou a sogra de Pedro, em Mateus 8,15, diz que Jesus a tomou pela mão, ela estava com uma febre. A sua febre a deixou no momento em que Jesus tomou-a pela mão, e ela se levantou e passou a servir o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa ela é salva, quando ela é tocada pelo poder de Deus, quando ela recebe o toque do poder do Senhor Jesus, o toque do Senhor em sua vida, então, imediatamente, aquilo que estava trazendo tristeza, morte, amargura para ela, é retirado, é eliminado,
e ela passa a ter vida. Uma vez que passa a ter vida, ela quer servir ao seu Senhor. Ela deixa de ser egoísta para servir o seu próximo. Exatamente. Ela entende a gratidão é exatamente isso, né? É servir as outras pessoas sem esperar nada em troca. Ela quer fazer o bem, ela quer partilhar do que ela tem. Ela quer mostrar a paz, a essência que ela tem tido todos os dias. Ela quer mostrar para o próximo. Transbordar, né? Transbordar na vida do Aí, próximo. às vezes, aí de repente, há quem possa dizer, mas ela se levantou para servir a Cristo, para servir a Jesus que estava à frente dela. Eu também faria isso e eu também sirvo a Cristo. Mas não tem como você dizer que serve a Cristo se você não serve aos outros. Não tem como nós servirmos a Cristo se não servirmos aos nossos irmãos. Vou falar algo particular para você. Já aconteceu várias vezes de nós pensarmos, poxa, por que nós estamos dedicando a nossa vida, estamos deixando várias coisas nossas, projetos pessoais para atender, para ajudar, para estender as mãos a pessoas que às vezes nem conhecemos e algumas que nem dão valor ao que nós fazemos. Mas isso é maior do que nós, está dentro de nós. A partir do momento que nós nos entregamos para isso, fomos salvos para a glória do nosso Senhor, então nós queremos servi-lo. E a melhor maneira de servir ao nosso Senhor é servir aos outros. É claro que nem todos terão o mesmo chamado que nós temos de deixar todos os seus projetos pessoais para poder servir a Ele em tempo integral para ajudar outras pessoas. Talvez você não tenha esse chamado de pregar, de ir pelo mundo, de ir por aí afora, mas não se isente da responsabilidade de servir ao seu irmão. Você pode servir com seus dons, com seus talentos, você pode servir ajudando as pessoas. Você foi curado para ajudar. Você foi curado, é como se você tivesse totalmente imobilizado e no momento que você é tirado daquela imobilização, você é liberto daquela imobilização, você também quer libertar outras pessoas, você quer ajudar outras pessoas, você foi curado para ajudar, você foi curado para amar, você foi abençoado para ser uma bênção. Lembra de Abraão? Deus entregou 7 bênçãos a Abraão, mas de todas aquelas bênçãos, nenhuma delas era exclusivamente para ele. Deus não trabalha no individual, ele trabalha no coletivo. Então, Deus abençoou Abraão para que ele pudesse ser uma bênção na vida das pessoas. Deus abençoou Abraão para que ele, então, abençoasse todas as famílias da terra. Todas as famílias passam a ser benditas a partir da bênção de Abraão. Deus abençoou a Abraão para todos que lhe abençoarem, recebessem bênçãos também. Veja que você é abençoado para ser uma bênção. Porque responde para mim. Responde aí. Você foi salvo para quê? Se você fosse salvo apenas porque Deus tinha um plano de te salvar, ele não teria já te levado? Para que correria o risco de você estar aqui neste mundo e se perder, se desviar, apostatar da fé? Por que Deus correria este risco se ele poderia ter te levado no dia do teu batismo, no dia que você se entregou a Jesus, no dia que você nasceu de novo? Ou nesse momento que você está aqui dedicando minutos, dedicando alguns minutos da sua vida para você ouvir a palavra, sendo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e o seu coração agora está em paz, você se sente bem, você se encontra neste instante com a certeza de que se Jesus viesse agora, você iria com ele. Por que ele não te leva agora? Por que você não morre agora? Por que Deus não te levou já no tempo que você estava no auge da sua vida com Deus? Porque você foi salvo e continua aqui neste mundo para ajudar outras pessoas. Você foi salvo para servir, não para ficar esperando pelo céu. Tem gente que acha que foi salvo só para ficar esperando pelo céu, esperando a volta de Jesus. Não, você foi salvo e foi deixado aqui neste mundo. Para quê? Para servir. Entendeu? Mostrar para as pessoas o caminho, né? O que eu tenho
e faz bem pra mim, eu quero compartilhar. Sempre. Sempre, isso é normal, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê entre vizinhos, algo deu certo, olha, fiz isso, faz também, é a mesma coisa, o caminho é o mesmo. E tem pessoas que a gente vê que se dizem ser salvas, se dizem ser cristãos, que vai todos os domingos na igreja, mas no individual está muito distante. Está muito distante realmente em demonstrar essa servidão. Não é que você vai ser capacho, escravo das pessoas, não, muito pelo contrário. É você tá ali, quando você para e escuta uma pessoa, você está servindo a pessoa com seus ouvidos, com a sua atenção, com o seu tempo. E isso é uma coisa tão simples, e hoje em dia as pessoas é o que menos gostam de fazer, é parar e escutar. Se você chegasse a conhecer a cura de uma doença mortal que estivesse atingindo a vida de alguém que você ama muito, o que você faria? Você não venderia essa cura? Você não guardaria para você, não esconderia, mas você faria de tudo para entregar aquela cura para aquela pessoa que você ama. Mas você conheceu não a cura de uma doença mortal, você conheceu a cura para a doença da alma, você conheceu a cura para a salvação eterna, para a vida eterna, você conheceu a salvação, você conheceu a Cristo. Então você tem muito mais do que um remédio, do que uma vacina, do que algo que pode curar dezenas, milhares ou milhões de pessoas ou alguém que você ama. Você tem algo em você que Deus lhe deu para que você pudesse entregar para as pessoas que estão ao seu redor. Se você ama, então você tem desejo de salvar, você tem desejo de entregar aquilo que você tem de tão precioso, aquilo que você recebeu de tão precioso. Por que ficar escondendo? Por que guardar com você? Por que você deixar de compartilhar aquilo que Deus entregou a você? Lembra que nós somos filhos e servos. Você foi tornado filho de Deus para servir aos outros, semelhantemente ao próprio Senhor Jesus. Nós podemos ver isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual foi o modo de pensar dele? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha o que Jesus fez. Ele existia na forma de Deus, mas não considerou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. Era um filho, o único filho de Deus, mas assumiu forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Veja que Jesus, ele foi até o final, até o último momento. Por amor, ele deixou a sua posição de filho, deixou a sua posição de Deus, se fez homem para estar no nosso meio, se esvaziou de si mesmo para que, através de uma morte, essa morte de cruz, que era uma das piores mortes da época, quem era pendurado no madeiro era amaldiçoado. Mas olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele deixou a sua forma de Deus, deixou a sua filiação para se tornar homem, deixou a sua filiação de filho de Deus para se tornar homem. Então, filho de Deus se fez filho do homem para assumir a forma de servo. Marca isso aí. Jesus, o filho de Deus, que assumiu a forma de homem, se tornando filho de homem. Jesus,
ele, sendo filho de Deus, ele poderia estar lá tranquilo, né? Mas ele se fez filho de um homem para assumir a forma de servo, para ajudar a pessoas. Não esquece disso. Se Jesus é o nosso exemplo, filho de Deus, se fez filho do homem para assumir a sua forma de servo, o que você, o que eu, o que nós somos neste mundo, se nós não assumirmos a nossa forma de servo. Aí nós aprendemos na primeira aula que nós falamos sobre filho e servo, nós aprendemos que fomos chamados para sermos filhos. Sim. Mas não tem como eu ser chamado para ser filho e não ter desejo de servir. Então eu deixo de lado todo o achismo, todo o ego, todo o egoísmo, todo o orgulho, ou qualquer coisa que me queira levar a pensar que sou melhor do que os outros, sou melhor do que outras pessoas, assumindo a forma de servo. Então, Jesus, como abriu mão de tudo para servir ao Pai e servir a nós, nós devemos também fazer o mesmo. Abrir mão de tudo, o que for preciso para servir a Deus e servir aos outros. A sua recompensa será na glória. Lembra que um dia todos nós prestaremos contas daquilo que nós recebemos? Como na parábola dos talentos? Como na parábola daquele senhor que deixou nas mãos dos seus servos várias minas para que eles pudessem cuidar, multiplicar, como aquele senhor que deixou nas mãos dos seus servos, de 3 servos, deixou ali os talentos para que eles pudessem multiplicar? Mas um deles guardou, um deles escondeu, um deles achou que por bem seria melhor ele reter aquilo para ele e mais nada. Multiplica o talento que Deus te deu. Multiplica o dom que Deus te deu. Seja como o Senhor Jesus. Assuma a sua forma de servo. Jesus, sendo filho de Deus, se tornou filho do homem para assumir a sua forma de servo. Para servir a você, servir a nós e servir ao nosso Pai. Tem pessoas que acham esse discurso muito pesado, né? Ah, mas é difícil. Ah, eu não quero fazer esse papel. Então é porque você não entendeu o significado do que Jesus ele veio fazer aqui na Terra por você, por mim. Porque tem pessoas que escutam isso e ficam pensando, ai, mas eu tenho que fazer isso? Ai, mas eu vou ter que fazer isso? Não tem não. Você não tem que fazer nada não. Isso já é algo natural de quem se tornou filho. E isso é o problema. Não ser natural para você. Aí é que é preocupante, não? Isso que é preocupante. É realmente preocupante e é realmente assustador o porquê para você não é natural servir o seu próximo. Por quê? Será que você realmente entendeu o significado da cruz, da salvação, da graça? Será que realmente você consegue ter a percepção, o entendimento do que é o evangelho? Porque se você não consegue entender o motivo de você ser servo e você não faz isso, não consegue, ou você faz com peso, com tristeza, sabe, amarrado, aquela coisa assim, pesado, algo muito estranho há dentro de você, algo mal resolvido, algum entendimento que você não tem, é o que tem faltado. Você é filho ou você é servo? O filho, ele tem prazer em servir. O servo, ele serve por obrigação. O servo, ele só faz porque ele tem que fazer, porque é obrigado a fazer. Já o filho não. O filho tem prazer no serviço, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em dedicar-se a Deus e às demais pessoas. Já o filho faz naturalmente. Agora o servo, aí tem muitas coisas que ele faz sem vontade, muitas coisas que ele faz sem querer fazer, por obrigação, ou porque os outros vão falar, ou que os outros vão pensar dele, o que vão deixar de pensar. Faz porque é obrigado, faz porque tem um título, faz porque tem um cargo eclesiástico. Aí talvez você pense assim, mas tem horas que bate, e nós acabamos de falar sobre isso,
Bate aquele pensamento, poxa, por que eu estou fazendo isso? Eu não poderia estar curtindo a minha vida, eu não poderia estar evitando, às vezes, tanta dor, tanto sofrimento de olhar para pessoas, de fazer, de querer ajudar pessoas, e às vezes as pessoas não estão nem aí para isso. Mas Jesus também passou por isso. Lembra quando ele estava lá no Getsemane? Jesus já sabia a sua missão desde o momento que ele veio para cá, certo? Mas lá no Getsemane, sabendo que ele teria que ir para a morte, ele teria que ir para a cruz para poder salvar-nos, ele chegou para o Pai e disse: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Depois você pode ver em Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, sim a tua, que não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Por 3 vezes ele pediu isso. E essa é a vontade de muitos, né? Não ter que fazer, mas não é isso que prevalece. Da última vez que ele pediu isso, sabe por que ele pediu? Já te respondo isso. Por que Jesus pediu isso? Mas da última vez que ele pediu, ele disse: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí você pode pensar assim: então peraí, Jesus foi obrigado? Não, Jesus não foi obrigado a ir para a cruz, ele não foi para a cruz obrigado, ele foi por saber que era a vontade do Pai. Mas por que ele estava pedindo aquilo? Porque ele era filho, porque ele é filho. E o filho pode pedir o que quiser. O servo não tem direito a pedir nada. O servo não tem direito a pedir nada. Mas Jesus, Filho de Deus, que assumiu a sua forma humana, se tornando servo de Deus e servo nosso, ele, como filho, tinha todo o direito de chegar diante do Pai e pedir, pelo menos, ele podia pedir, pelo menos eu vou pedir, eu vou falar com o Pai, mas ele já aceitava dentro do seu coração a vontade do Pai. Se é a vontade do Pai, então vai prevalecer a vontade do Pai, não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo o Pai e eu vou servir ao Pai, acabou. Então, você também vai passar por esses momentos, esses conflitos, de às vezes chegar e pedir: meu Deus, se for possível passar de mim esse cálice, se eu não preciso fazer isso aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas porque eu amo ao Senhor, que seja feita a tua vontade. Você pode pedir qualquer coisa para Deus, mas se você é filho, você tem dentro do seu coração a convicção de que vai prevalecer a vontade do Pai. Agora, se você é servo apenas, se você é apenas servo, você fica até constrangido em pedir. E quando pede, nem sabe como pede, e ainda acha que tem direito, de alguma forma, você tem algum direito de receber. O servo não tem nem direito de pedir, quanto mais de receber. Mas quem é filho pode pedir. Quem é filho pede, mas que prevaleça a vontade do seu Pai, do seu Senhor. Jesus pediu como filho, mas aceitou a vontade do Pai como um servo. Jesus pediu como um filho, mas aceitou a vontade do Pai como servo. Olha que interessante. Então, quando você chega à presença do Pai, você tem liberdade, ousadia para falar na presença dele, porque você sabe que é filho, mas você também sabe se colocar no lugar de servo para que respeite a vontade dele. Você pede como filho, mas aceita a vontade do Pai como um servo. Então, no Getsemane, Jesus provou isso. Nos Getsemanes da vida, nós também devemos provar isso. Nós podemos sim pedir como filhos, pois Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos filhos, mas que tenhamos essa sensibilidade de crer na soberana vontade do Pai como servo. Peça como filho, mas aceite a vontade do Pai como servo. Escreve isso aí nos comentários. Como filho eu peço, mas aceito a vontade do Pai como um servo. Então você é filho e servo. Coloca aí nos comentários. Como um filho eu peço. Você tem direito de pedir,
mas aceito a vontade do Pai, que é soberana, aceito como servo. É muito legal, né? É muito bom a gente saber que a gente tem essa ousadia para chegar à presença de Deus. A gente tem essa ousadia para chegar diante do trono de Deus, diante do trono do Pai, falar qualquer coisa, pedir qualquer coisa, porque a gente é filho. Mas também termos a paz de que Ele sabe o que é melhor para o seu filho e como servos, eu aceito a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E com alegria, né? Com alegria. É sem peso, é você realmente entender. Eu tive um não, a resposta foi não, ok. Eu pedi e essa foi a resposta de Deus para mim. É sem peso, sem falsidade. É você realmente entender e você está bem com o não também. A gente tem que saber administrar os sims e os nãos que a gente recebe, principalmente quando vem de Deus. Principalmente porque Ele é o único que sabe o momento certo de dizer não e sabendo que realmente é para o nosso cuidado, é para o nosso bem maior. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Todos nós prestaremos contas diante de Deus, não como filhos, aí como servos. O que você fez como servo? Será que você é aquela pessoa que só quer agir como filho, só quer pedir, não aceita a vontade do Pai, não serve a Ele, não serve as pessoas? Não tem problema. Um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. Eu lembro que em Eclesiastes tem um versículo que fala que o jovem deve gozar, aproveitar a sua vida como bem quiser, se alegrar, se divertir, mas não se esqueça, de tudo você prestará contas. Nós que nos tornamos filhos e automaticamente amamos servir, nos tornamos também servos. Um dia também estaremos diante do tribunal de Deus, quando terminarmos a vida neste mundo. Todos nós, sem exceção, estaremos diante de Deus e prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos, do amor que nós recebemos, o que nós estamos fazendo com ele, da graça que nós recebemos e quando foi que nós a transbordamos na vida de alguém, da misericórdia que recebemos e quando foi que nós usamos de misericórdia com alguém, ou quando deixamos de usá-la. Então, todos nós estaremos diante de Deus para que seja avaliado como servimos aos outros e a Deus, porque quando nós servimos aos outros, nós servimos a Deus. Então, aqui na nossa vida, nós não vamos ser avaliados pelo tanto que, quando nós formos estar diante de Deus, não é só pelo quanto você praticou obras de justiça, mas você será avaliado pelo que você serviu aos outros, o que você fez com aquilo que você recebeu. Então, um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que nós gastamos com os nossos próprios interesses e o que nós utilizamos para ajudar outras pessoas. O tempo e a energia que você usou para os seus próprios interesses e o tempo e a energia que você usou para ajudar outras pessoas. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal. Mateus 16, 27 fala que porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso está em Mateus 16, 27. Depois você pode ler Mateus 25, sobre o grande julgamento. Nós já falamos sobre isso, acredito que na última live, ou na penúltima, uma coisa assim. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e não foste ver-me. Aí, um dia chegarão os que estiverem à esquerda
perguntarão, mas quando foi que nós te vimos assim? Quando foi que nós vimos o Senhor assim? Aí ele vai responder, em verdade vos digo que quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, você deixou de fazer a mim. Aí ele diz assim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesse dia, no dia do grande julgamento, Deus fará referência às obras de cada um, certo? Preste atenção nisso, fique bem atento nisso. E até marque, até escreva se for possível. Não quer dizer que essas obras serão critérios para a salvação. Porque nós já aprendemos que ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Então, nenhuma obra de justiça ou de injustiça te garantirá a salvação, te fará perdê-la. Mas é a sua fé na obra redentora de Cristo, na graça que nos foi concedida, certo? Mas o que está em questão aqui é o resultado da salvação. E o que a salvação produz dentro de nós, produz em cada um de nós. Então ele está falando aqui justamente aqueles que foram alcançados pela graça, creram e mediante a fé foram salvos, então automaticamente elas já passam a servir, já tem o desejo de salvar, já tem desejo de visitar o enfermo, de curar, de estender a mão, de ajudar, de dar de beber àquele que está sedento, de fazer chegar o alimento àquele que está faminto, aquele que está preso, aquele que está forasteiro. Ele hospeda em sua casa, ele tem o prazer de fazer isso. Essas obras já são fruto, já são resultado da salvação que nós recebemos. Você está entendendo? Então é impossível uma pessoa experimentar a bondade e a misericórdia de Deus e não se importar com o próximo. É impossível você experimentar a vontade e a bondade e a misericórdia e a graça e o amor do nosso Deus e não se preocupar com o seu próximo. É um discurso que nem combina, né? Com uma pessoa que diz que crê no Evangelho e a mesma pessoa que diz que não faz. São discursos que não se encaixam, porque tudo está muito bem encaixado, Evangelho, servir, não tem como separar. Não, eu só creio na Bíblia, não, mas servir não existe isso, não tem como fazer uma separação assim, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Ou você faz, ou simplesmente você não entende o servir. Agora tem um detalhe nisso aí. Todo filho, anota essa, todo filho é servo. Todo filho de Deus ama servir. Mas nem todos os servos são filhos. Tem muita gente que serve maravilhosamente, mas a intenção é impura. A intenção do seu coração é maldosa. Vou dar exemplos aqui. Aquela pessoa que quer servir para aparecer para alguém. Aquela pessoa que serve, mas serve só quando ela está diante de alguma câmera. Só para determinadas pessoas. Ela serve somente na frente de determinada pessoa. Ou serve somente a algumas pessoas, só serve àqueles que podem lhe dar algo em troca. Tem gente que serve maravilhosamente bem, querendo concorrer a algum cargo, querendo subir, seja na política, seja religiosamente, seja no trabalho. Agora, quem é filho ama servir, principalmente aqueles que não têm nada para lhe dar em troca. Tem prazer, né? Quem é filho ama servir quando ninguém está lhe olhando, quando ninguém está lhe vendo. Jesus disse aos seus servos, aos seus discípulos e filhos, primeiramente filhos, Jesus disse assim, olha, vocês, quem crê em mim, farão, vocês sabem que quem crê nele será salvo, certo?
E quem crê nele, além de ser salvo, ele diz assim, farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. E o que mais Jesus fez aqui nesse mundo? O que mais Jesus fez nesse mundo? Não foi servir? Então, se nós cremos nele, nós já temos a salvação. Cremos, fomos salvos. Mas faremos as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. E o que ele mais fez neste mundo foi servir. E para ele falar que ainda serviremos maior... Ainda serviremos mais que ele, meu Deus do céu. Aí a gente olha para o lado e fala, o que eu faço que possa ser maior que o meu Senhor fez? Não há comparação. Por mais que a gente faça, por mais que você faça, não tem comparação ao que o nosso Senhor fez. Por isso ele vai recompensar aqueles que servirem, aqueles que fizerem pelos pequeninos, como se estivesse fazendo para ele, e também vai recompensar, mas na forma negativa, aqueles que não serviram aos pequeninos. Veja que ele não fala servir a sacerdotes, servir a pastores, servir a líderes religiosos, servir a homens de poder, porque isso aí é mais fácil fazer. É mais fácil fazer, por quê? Porque você pode receber algo em troca daquela pessoa que tem um certo poder, mas ele fala de servir aos pequeninos, aqueles que não têm nada para te dar em troca, aquele que não tem nada para fazer por você. Então, que tenhamos esse pensamento que todos nós vamos receber segundo as nossas obras. Vamos ser salvos segundo as obras? Não. As obras é o resultado natural da salvação que nós alcançamos quando cremos. Aquele que serve, mas que serve por segundas intenções, com segundas intenções, por algum interesse, nunca se tornou filho. Não sabe o que é filho, ser filho de Deus. E o que é filho, ele ama servir ao Pai. E ele sabe que a melhor forma de servir ao Pai é servindo aos pequeninos, aqueles que não têm nada para lhe dar em troca. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse dia não vai ter desculpas, hein? Nesse dia, nós não poderemos dar desculpas. Ah, é que eu estava muito ocupado. Qual outra desculpa? Ah, eu estava muito ocupado. Eu não tive tempo. Ah, é que eu tinha meus objetivos próprios. Eu estava preocupado em trabalhar para sustentar minha família. Ah, eu precisava me divertir. Eu precisava curtir a vida. Ah, é que eu precisava trabalhar um pouco mais, eu precisava preparar a minha aposentadoria. Eu guardei dinheiro porque eu precisava guardar para a minha aposentadoria, sendo que tinha um irmão precisando do seu lar. Quer dizer, não vai ter desculpas. Tudo que você quiser apresentar como desculpa diante do tribunal nesse dia, não vai adiantar. Aí é como se Deus falasse para você, resposta errada. Porque ele chega lá, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava enfermo e não me visitaste, na prisão não me visitaste, enfim. E vão perguntar para ele, Senhor, quando foi que nós te vimos desse jeito? Quando foi que nós te vimos dessa forma? Ele vai dizer, olha, quando vocês deixaram de fazer para os meus pequeninos irmãos, os meus pequeninos irmãos não receberam de vocês, vocês estavam deixando de fazer para mim. E aí a pessoa pode vir com desculpa, ai, que eu não tinha tempo, é que eu estava preocupado em resolver as coisas, eu precisava cuidar da minha família e tal. Ele vai dizer, em outras palavras, vamos criar aqui algo, uma ilustração, como ele dissesse, resposta errada. Eu te criei, eu te chamei, eu te salvei, te tornei meu filho, para que você vivesse neste mundo servindo, segundo os meus propósitos, não segundo a sua vontade. É como se ele perguntasse para você, que parte você não entendeu ainda? Eu não te chamei para você servir a si mesmo.
Eu te chamei, eu te salvei, eu te tornei meu filho para que você servisse as pessoas me servindo. Mas você optou, né? Mas você optou por servir a si mesmo. Qual é a parte que você não entendeu ainda? Pesado, hein? Pense nisso. Um dia todos nós prestaremos contas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Se você não está servindo aos outros, se você não está servindo as pessoas, você apenas está existindo. Sem propósito. Você não vive, você vive sem propósito algum. Deus quer que você aprenda a amar e a servir pessoas sem nenhum interesse pessoal. Ame, sirva. Já falei que existem servos que não são filhos e são ótimos servos, mas são servos para os seus próprios interesses. Comece a servir sem ter nenhum interesse. Aí sim você mostra que você é verdadeiramente filho de Deus. Você entendeu? A salvação não vem pelas obras, mas as obras são evidências da salvação. E se você não tem interesse nenhum de ajudar outras pessoas, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Preocupa-me por saber disso e preocupa-me se realmente você aceitou a Cristo, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, se realmente você está salvo. Porque quem é salvo se tornou filho. Filho ama servir. E o Filho de Deus sabe que a melhor forma de servir ao Pai é servindo aos outros. Se você não tem esse interesse, então comece a se preocupar com isso. Comece a fazer uma análise da sua vida. E você pode fazer um exame da sua vida agora mesmo. E resolver isso. Resolver essa situação. Se você não tem se preocupado com o próximo, se você não tem interesse em ajudar as pessoas, se você não tem amor pelos seus irmãos, se você não tem amor pelo seu companheiro que está ali do seu lado, um membro que faz parte do corpo de Cristo, ou aquela pessoa que ainda não faz parte, mas ela está distante, você gostaria que ela estivesse com você, você não tem interesse nenhum nisso, você não se preocupa com a dor do seu próximo, você não sente a dor do seu próximo, algo está errado. Pare tudo o que você está fazendo. Pare exatamente tudo que você está fazendo, inclusive os teus planos e projetos. E dá uma analisada na sua vida e resolve isso agora. Aproveite e resolve isso hoje. Porque se você não ama, então algo está errado com o seu amor para com Deus. Algo está errado com a sua filiação de filho de Deus. Algo está errado com a sua salvação. E tem pessoas que são ótimos servos de si mesmo, né? Fazem tudo. É pra ela, não, eu trabalho, eu me desgasto, eu amo trabalhar. Mas quando é pra trabalhar na obra de Deus, é uma indisposição, uma reclamação. Quando é pra servir aos outros, quando é pra ajudar os outros. Né? A pessoa tem uma vontade, aquela indisposição. E quem tá por fora, às vezes até percebe aquela insatisfação que a pessoa tem. Às vezes, e eu conheço pessoas, a gente conhece pessoas que são ótimos pra si. Fazem tudo, acorda de madrugada e faz o que tem que fazer. Mas quando é pra, por exemplo, servir na igreja, servir ao seu próximo, servir a alguém que a pessoa ela pode ali transbordar na vida do outro, não, ela quer somente pra ela. Pra ela, ela não mede esforços. Mas para os outros ela não tem força nenhuma, não mexe um dedo. Uma respiração cansa para essa pessoa, porque ela tem uma insatisfação tão grande que é algo assim triste. Porque a gente vê que a pessoa ela não entendeu o que é a lição que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Ela não tem prazer nas coisas de Deus, ela não tem prazer nas obras que o Senhor nos ensinou a praticar. E que Ele nos ensinou fazendo. Ele, o Senhor, nos ensinou e nós o que fazemos não se compara a tudo que Ele fez, a tudo que Ele continua a fazer, porque mediante a Ele é que podemos estar aqui hoje falando dEle. E será que realmente a gente tem feito algo para servi-lo?
Porque como que eu sirvo ao Senhor se eu não sirvo às pessoas? Se você não tem consideração para o seu Senhor, para o seu Criador, como que você diz que tem para as pessoas? Não tem. E não tem como dizer que tem consideração para com Deus se eu não considero as pessoas. Sim, então sim. São duas coisas que andam juntas. Que possamos refletir sobre isso, que possamos entender sobre isso e avaliarmos, porque depois, no dia da prestação de contas, será tarde demais. Agora ainda dá tempo. Agora Ele ainda está dando esse tempo para a gente. Não é à toa que você está assistindo essa transmissão. Ele está te dando tempo de você acertar o que está errado, de você resolver o que está errado, de eu resolver o que está errado. Como eu disse para você no início, sinceramente, às vezes dá vontade de falar, não, vou tocar minha vida, vou seguir minha vida pessoal, mas arde dentro de nós. Como Jesus chegou a pedir, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade. Às vezes ele deve ter passado, né? Tem pessoas que eu vou fazer, aliás, quem de nós valia a pena? Quem de nós valia o sacrifício de Cristo? Quem de nós valia o sacrifício do nosso Senhor? Olha o amor dele para com você, o amor dele para comigo. E por quê? Por que nós vamos deixar hoje de servir, deixar de amar as pessoas? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te suplico com todas as forças da minha alma, de todo o meu coração, com toda a sinceridade do meu coração. Não deixe apagar, meu Pai, dentro de nós, o desejo de servir aos outros, o desejo de servir este irmão, essa irmã que me assiste, que talvez nem conheça pessoalmente, talvez nunca nem tive nenhum contato, mas ela está me assistindo, eu estou servindo a ela agora, mas que eu também não perca o desejo de servir aquele que está ao meu lado, aquele que está perdido, aquele que é pecador, aquele que pecou, que está caído, que eu jamais, meu Deus, venha perder esse desejo de levantar aquele que está ferido, de sarar, de curar, de visitar, meu Deus, e que essa chama, esse desejo, essa sede esteja dentro de cada um daqueles que se consideram teus filhos. E se esse desejo ainda não está dentro dessa pessoa, algo ainda está errado. O problema não é que ela vai focar nesse desejo, não. A questão agora é ela focar se realmente ela se tornou filha de Deus, se ela realmente entendeu o sacrifício de Cristo, se entendeu o significado da graça em sua vida. Nós não merecíamos ser salvos e ainda assim o Senhor nos salvou. Por que nós vamos ficar escolhendo quem nós vamos servir, a quem nós serviremos, a quem nós vamos ajudar? Não precisamos, meu Pai, disso. Apenas devemos servir, apenas devemos estender a mão, mas peço ao Senhor, meu Deus, perdoa-nos pelas vezes em que nas nossas fraquezas humanas até pensamos, meu Deus, que não vale a pena. A gente serve, a gente ajuda, a gente estende a mão para tantas pessoas, mas não vale a pena porque parece que elas nem dão atenção, parece que elas não querem nem saber, elas não dão valor. Mas por quanto tempo nós também rejeitamos a graça, deixamos de dar valor ao maior de todos os sacrifícios, o sacrifício feito por Cristo, o sacrifício feito pelo nosso Senhor? Porque hoje nós estaremos fazendo esperando ser retribuídos, estaremos fazendo esperando algo em troca. Problema é de quem não dá valor, problema é dessa pessoa, isso é uma questão dela. Se ela não está dando a mínima pelo que nós estamos fazendo por ela, não está dando a mínima pelo que o Senhor está entregando, isso é uma questão dela. A nossa parte é servir, Senhor, e que tenhamos esse prazer, este amor. Eu não estou falando de mim apenas, não estou falando da Cida apenas, nós estamos falando de todos que estão assistindo de alguma maneira,
estão participando desta oração, que nós venhamos servir. Servir com o nosso dom, servir com o nosso talento, servir com o nosso dinheiro, servir com as nossas aptidões, servir com os nossos pensamentos, com a nossa inteligência, servir com as nossas palavras, servir com amor, sabendo que estamos servindo ao Senhor, porque somos filhos e filhos amam servir. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por tocar em nossas vidas. Obrigado por nos alcançar com o teu poder. Vamos continuar, meu Pai, cumprindo o chamado. Vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos continuar imitando a Cristo. Mesmo como filho, se tornou filho do homem para assumir a forma de servo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo. Aleluia. Louvado seja para sempre. Amém. Graças a Deus. Está aí, então, a mensagem que o Senhor nosso Deus queria nos deixar nessa live de hoje, nesse tema tão importante, que é servir as pessoas, mas um dia nós todos prestaremos contas disso. Então, que nós aproveitemos o tempo que ainda temos para correr atrás do tempo perdido, para remir o tempo, para aproveitar os momentos que nós temos ainda neste mundo para servir o máximo de pessoas. Servir com amor, tá bom? Só, né? Considerações finais? Até quinta-feira e que todos nós consigamos entender o que é servir. E com amor, com leveza, com tranquilidade, com prazer. Não com peso, mas com alegria de verdade, entendendo o porquê de servir. Esse é um dos propósitos de Deus para cada um de nós. E não importa quantos, e não importa quem, apenas sirva. Sirva com amor, tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor te acompanhe hoje, amanhã e sempre. Até quinta-feira.